Para a maioria dos teólogos europeus, dissertar sobre a eternidade é tolerável. Dizer que se pode vivê-la é discutível. E afirmar que é possível entrar em comunicação com ela é considerado insuportável. Mas um padre francês e teólogo respeitado aqui de Paris não só acredita em transcomunicação, como conseguiu o apoio do Vaticano para suas pesquisas. Quando o fazemos com metas sérias para a ciência, para provar a vida depois da morte, ou para a consolação de pais que perderam filhos, é autorizado da Igreja. O padre François Bruni fala 6 línguas e há mais de 20 anos acompanha e estuda os resultados das pesquisas sobre transcomunicação. Já publicou livros sobre o tema e não lança dúvidas sobre a seriedade das experiências. Para ele, sacerdote da Ordem de São Suplício, a sobrevivência do homem após a morte deixou de ser um artigo da fé para se impor como evidência científica. O além é muito mais complicado do que acreditamos geralmente. François Bruni exibe com orgulho a imagem de um abade recebida através de transcomunicação por um pesquisador alemão amigo dele. Mais tarde descobriu-se que se tratava de Alois Wiesinger, austríaco falecido há 43 anos. Wiesinger, que viveu 7 anos no mosteiro brasileiro, dedicou a vida aos fenômenos paranormais. Alois Wiesinger. Alois Wiesinger. O padre François acredita que novas janelas serão abertas para a transcomunicação e não esconde seus planos para a vida no além. Encontrar um amor que não é possível encontrar sobre a terra e dar amor a outras pessoas sobre a terra para ajudá-las também no seu desenvolvimento. O dia que você vê a luz passar, dê as mãos, vamos, chegou o momento, não tenha medo, não tenha medo, é a luz divina. Nós estamos aqui peregrinando, nós estamos aqui de passagem, uns talvez durem 80, 90, 120 anos, mas o fato é que algum dia nós passaremos para outra dimensão. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Já que estamos aí para celebrar um momento muito importante que muitas vezes todos nós tememos por não conhecer como é que funciona essa questão de estar vivo e de estar morto, enfim. Mas com esse vídeo eu gostaria de apresentar para você um material, caso você se interesse em ler, um material interessante de um padre que estuda essa questão da eternidade, essa questão da vida após a morte desse nosso corpo físico. Mas estudando a física quântica, nós vamos entender, quando você vai na última instância da matéria, que é o átomo, então 90,99999999 do átomo é espaço vazio, e ali é onde mora toda a informação, toda a beleza, toda aquela afinidade que nós temos com o Criador, com a consciência cósmica, com aquele que criou tudo. Então, esse espaço vazio, na verdade, é informação que está ali, é energia, é frequência, é vibração, enfim. Mas menos de 1% é partícula, né? Então, quando você se vê, quando você me olha, você está vendo apenas menos de 1%. O resto você não vê.
porque é onde mora a beleza da coisa, é onde a gente tem que trabalhar, é onde a gente tem que buscar. Então, quando nós estudamos a física quântica, a gente vai adentrando num mundo muito interessante. Quando você fecha os olhos da carne, você deixa de ver o material, mas você passa a olhar o interior, e é aí que mora a beleza. Então, quando você estuda a questão das partículas, as energias, as vibrações, os movimentos, os fluxos, enfim, você vai entender uma gama de coisas que poderia até então ser mistérios, mas que passa a ser algo interessante que você entende. Você vai assimilando essa questão, você vai assimilando aquilo e aquilo passa a não ser novidade para você. Então todo esse estudo que eu tenho feito em relação à física quântica me jogou para estudar a transcomunicação instrumental. O que seria isso? Seria aparelhos que podem trazer para nós hoje comunicação daqueles que já partiram. E de uma maneira bem interessante. A física quântica, ela explica que nós temos o campo akáshico. Inclusive, tem um livro, A Ciência e o Campo Akáshico. O que é o campo akáshico? É a memória do universo. Então, é como se fosse um filme que vai gravando tudo e fica tudo ali. Então, essa memória akáshica é a memória do universo. E nós tivemos um padre Ernest. Ele foi o que desenvolveu a primeira máquina do tempo, a criação e o desaparecimento da primeira máquina do tempo. Então ele pesquisava música, então ele queria pegar desse campo akáshico as memórias medievais da música sacra para poder aplicar ali nos seus estudos, no seu convento, na sua paróquia. Então ele montou uma máquina justamente para buscar, né, essa memória do universo. E não é que quando ele ligou a máquina, o que ele viu? A máquina tinha ela tinha monitor, né, toda uma aparelhagem eletrônica, né, da tecnologia da época. Então o padre viu que ali apareceu alguns momentos da via sacra de Jesus. E ele ficou pasmado, e quando ele viu que ali estava mostrando também algumas cenas do passado, de teatros que aconteceram no passado, mas que estavam ali, como se estivesse acontecendo hoje. Naquele momento, aquela máquina estava trazendo para ele, naquele momento, os acontecimentos passados. Mas depois ele apresentou essa máquina ao Papa, e o Papa achou por bem ele desmontar essa máquina, porque imagine se essa máquina caísse em mãos inimigas. Inclusive a máquina poderia até olhar o futuro. Olha que coisa interessante. Então foi um padre que descobriu isso daí, né, mas ele desmontou essa máquina, mas depois, logicamente, ele conversou, ele falou para muitas pessoas, para muitos amigos seus, e aí foi que isso aí chegou nas mãos de outros estudiosos, de outros cientistas, inclusive padres. E então nós temos hoje, né, o padre Ernest, ele já faleceu, logicamente, mas hoje nós temos hoje o padre François Bruni. Esse padre, ele escreveu o livro Linha Direta do Além, que fala justamente da transcomunicação instrumental, realidade ou utopia. Ele escreveu com o Remy Chauvin. E depois, e aqui ele fala do padre Ernest, do instrumento que o padre Ernest ele tinha construído na época. E depois, ele também tem um livro que se chama Os Mortos Nos Falam, padre François Brodé. E esse livro, aliás, eu li o livro do padre Ernest sobre o cronovisor, né? O aparelho chamava cronovisor. E depois esse livro me jogou para ler esse outro, Linha Direta do Além. E por fim, Os Mortos Nos Falam, e que é o título desse vídeo. E por que esses livros
E o que eles vêm trazer de bom para nós? Eles vêm trazer muita coisa boa, né? Eles vêm desvendar tudo aquilo que para nós é mistério. Esses livros vêm desvendar tudo aquilo que para nós é medo, tudo aquilo que para nós é temor. Muitas vezes nós passamos a nossa vida com medo desse momento que se chama morte, mas quando nós entendemos como que funciona essa transição, nós vamos esperar com alegria, muito embora não vamos antecipá-la, mas nós vamos esperar com alegria e nós não vamos temer este momento. Eu sei que para muitos é muito triste, é um momento de tristeza, é um momento em que nós estamos nos separando. Quando nós entendemos que nós somos uma consciência, e essa consciência habita nessa matéria, essa consciência habita nesse corpo, e essa consciência é maior que nós. A consciência, ela não é nós. Depois que a gente partir, essa consciência, ela continua. Apenas 1% desaparece, e essa consciência, ela continua numa outra dimensão, numa dimensão muito mais perto que a gente pode imaginar. Então, quando a gente vê uma obra, ou obras destas, né? Inclusive tem uma outra que chama Telefonema para o Além, de Frederick Georgeson. Então nós vemos que são obras que traz um conhecimento muito importante para nós, né? São pessoas que já estão na outra dimensão, ou seja, estão do outro lado e comunicam, nos contando como que é do outro lado, né? Então é algo assim fascinante. Isso aí bate tudo com aquilo que a gente aprende na religião, mas só que transpassa um pouco o entendimento, porque já não existe mais aquele medo, aquela ansiedade, sabe? Aquele mistérios insondáveis de Deus, né? De imágenes recibidas en diferentes países. Tenemos imágenes de paisajes también, de animales, lo hemos visto, de palomas, de gatos. Tenemos algunas veces imágenes de personas vivas y no sabemos por qué. De muertos, de seguro que no podían todavía amar como lo necesitamos. Creo con muchos teólogos ya de los primeros siglos que el paraíso puede tener al principio forma de um jardim maravilhoso, de paisajes fantásticos. Então, quer dizer, se o morto foi, né, viu como é que é lá, e depois ele fala através de um aparelho, através de um instrumento, tipo aquele que o padre Ernest fez, e restam dúvidas ainda, então esse trabalho é muito importante. É preciso que a gente tenha acesso a esse trabalho, é preciso que a gente saia da cartilha Caminho Suave e a gente procure aprofundar um pouco mais, né, em relação à espiritualidade, em relação à divindade, porque quando nós trazemos da física quântica, a espiritualidade da física quântica, ela não tem cunho religioso, ela não tem cunho esotérico, também não tem cunho não tem cunho místico, na verdade. Mas de qualquer maneira, tudo isso é bom, tudo isso traz à tona realidades que muitas vezes nós achamos que são mistérios, que são coisas ocultas, ocultismo que a gente não deve acessar. Mas nós devemos acessar, porque isso aí vai nos libertar, isso aí vai nos alegrar, isso aí vai nos dar uma experiência de vida melhor. Isso aí vai nos ajudar a ter uma consciência melhor da nossa existência. Muitas vezes nós queremos prolongar a nossa existência, mas sem qualidade de vida. O importante é a gente ter qualidade de vida. E entender como é que funciona isso é ter qualidade de vida. É fascinante essa busca, é fascinante esse estudo, é fascinante esse aprofundamento, porque você vai entendendo como é que funciona o universo, como é que funciona esse campo akáshico, essa memória maravilhosa que existe. E a gente vai perdendo
o medo da vida. Aí nós vamos falar, nós vamos experimentar nas nossas meditações, dependendo do grau de meditação, nós vamos já enxergar esse outro lado na própria meditação, na própria projeção da consciência que muitas pessoas fazem, né? Nós já podemos ver esse outro lado. Não é mistério, não é mistério. Jamais o pai iria esconder do seu filho as riquezas que ele tem para esse filho. Não só agora, como também depois. Então, esse vídeo é para... não sou dono da verdade, logicamente, mas já estudei bastante, já li, eu já saí da minha zona de conforto, eu já saí da minha caixa de crença e estou indo além, estou buscando, né? Não só eu, como muitas pessoas também que a gente conversa. Então as pessoas elas querem saber o porquê das coisas, o sentido da existência. Então é isso aí que a gente vai descobrindo e a gente vai ficando contente, a gente vai ficando alegre, né? A nossa vida melhora, a gente não fica ligado a quaisquer convenções, a quaisquer normas, porque convenções existem muitas para nos aprisionar. Ninguém é dono da eternidade, ninguém pode vender a eternidade. A eternidade ela nos foi dada pelo Pai Eterno, por aquele que é tudo, essa consciência cósmica que perspassa a cada um de nós, perspassa a mim, perspassa a você, e no fim das contas, nós somos todos, eu sou ele, ele está em mim, enfim, e nós podemos dizer, eu sou a presença de Deus em ação no mundo. E assim a gente vai levando a nossa vida, sem esse medo, né? Sem essa ansiedade, sem esse temor, sem essa, meu Deus, o que vai acontecer comigo quando eu fechar os olhos? E muitas pessoas, elas não morrem porque está ali no medo, está ali e não sabe o que vai encontrar do outro lado, então fica com medo, então não parte, né? Fica aquela briga, não quero ir, e às vezes também as pessoas não deixam, não, leve eu comigo, enfim, é algo que a gente precisa desmistificar, a gente precisa entender. E Deus, né, o Pai, o Criador, Ele nos dá esse entendimento. Então esse vídeo é uma oportunidade que você tem de aprofundar, de buscar, de saber que a coisa não é como se pinta por aí. E através desse livro, através desses padres, através desses cientistas que buscam entender o outro lado, a gente também vai entender e a gente vai voltar para casa de uma maneira tranquila, de uma maneira satisfatória. Aliás, a gente não vai se preocupar, nós vamos viver a vida. A hora que passar, nós vamos. A hora que a luz passar, nós vamos. Não vamos ter medo da luz. Estava conversando com uma moça e ela disse o seguinte, que é uma experiência que ela teve, né, que realmente ela sofreu um acidente e na verdade ela viu uma luz passando, mas não era o momento dela, ela conseguiu voltar, recuperou a saúde, etc e tal. Mas o dia que você vê a luz passar, dê as mãos, vamos, chegou o momento, não tenha medo, não tenha medo, é a luz divina, é a luz da consciência cósmica, é a luz que vai fazer com que você se misture a ela, e aí é um só. Aí a gente só vai ver a claridade, a gente só vai ver a luz, só vai ver a imensidão. E aí nós vamos ser tudo com Ele, e Ele já é tudo em nós. Inscreva-se em nosso canal. O padre François acredita que novas janelas serão abertas para a transcomunicação e não esconde seus planos para a vida no além. Encontrar um amor que não é possível encontrar sobre a Terra e dar amor a outras pessoas sobre a Terra para ajudá-las também no seu desenvolvimento.